Olá, pessoal! Tudo bem? Comigo está tudo bem, eu espero que vocês estejam todos bem. E hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje nós vamos ver plantas da mesma espécie, com cores, formatos de folhas e textura diferente. Separei aqui duas plantas de cada espécie para mostrar para vocês a beleza de cada uma. Começando aqui com esse Costus variegato, essa planta linda, uma planta muito decorativa. E aqui eu tenho um broto novo, olha a coloração. Ele costuma sair assim, com as folhas bem amarelas, e depois fica assim, com o tom de marfim. Essa é uma planta de fácil cultivo, uma planta que não é exigente, uma planta de sombra ou meia sombra. Se propaga muito fácil, a propagação você faz através de estaquia. Gente, aqui eu tenho um outro Costus, também maravilhoso. São plantas da mesma espécie, porém com a textura, a coloração bem diferentes. E esse tem a folha aqui por cima bem verdinha. E o verso da folha tem esse vermelho lindo. Gente, olha isso, que perfeição. Uma planta muito decorativa, de fácil propagação. Propagação também você faz através de estaquia. Esse, quando eu adquiri, era uma muda bem pequena. Quem me acompanha aí com certeza lembra. E olha, já tenho já saíram esses 3 brotos aqui. Gente, quando eu adquiri, era esse brotinho aqui. Ele secou. E agora vieram esses 3 brotos, essas 3 mudas, assim, bem suculentas. E aqui mais uma planta com a coloração, estampa e formato de folha diferente. Eu tenho aqui, olha, esse maravilhoso, com essa folhona linda, coloração perfeita. A folha no formato de coração, muito bonito. E tenho esse outro, olha, o formato da folha é diferente, a textura também é diferente. Esse tem a folha mais fina, folha bem pintadinha. Eu separei esses dois para mostrar para vocês, mas como vocês sabem, existe uma infinidade, diversas cores de caladiums, formatos de folha, textura, coloração, bem diferentes. E aqui uma outra planta que também tem uma diversidade de cores, estampas e formato de folhas, são os Crotons. Essa é uma planta muito decorativa, uma planta bem colorida, que chama bastante atenção pela coloração e também pela diversidade de estampas. E mais 2 plantas com a coloração e textura diferente. Eu tenho a Calicia fragrans, uma planta muito fácil, uma planta que rende bastante, que pode ser cultivada tanto na sombra quanto ao sol. O que vai mudar é apenas a coloração das folhas. Essa, como eu cultivo na sombra, ela fica assim, olha, com a folha bem verdinha. Porém, se cultivada ao sol, ela pega um tom de roxo nas folhas, fica maravilhosa. É uma planta ótima para ser cultivada como planta pendente ou até mesmo na forração do jardim. E aqui eu tenho mais uma Calicia fragrans. Aqui eu tenho a Calicia fragrans variegata. Essa tem, o formato da folha é diferente. A folha é bem mais comprida. A textura também é bem diferente. E a coloração é incrível. Olha que maravilhosa. Uma planta muito decorativa. E também é uma planta que rende bastante e se propaga muito fácil. E aqui eu tenho mais essas 2 plantas, 2 monsteras lindas, com as folhas diferentes, tanto na coloração quanto na textura e também o formato da folha. Eu tenho aqui a Monstera adansonii, maravilhosa, uma planta bem decorativa.
e uma planta que se propaga muito fácil. E aqui eu tenho a Monstera borsigiana. Olha que linda. O formato da folha diferente. Como eu falei, até a textura. Olha o brilho dessa planta. Uma planta bem decorativa. E aqui eu tenho mais duas plantas da mesma espécie. Eu tenho aqui essa glaonema linda. Olha a coloração perfeita. Olha, gente, essa tem um formato da folha assim bem comprido. E aqui eu separei uma outra aglaonema, uma outra planta da mesma espécie, com a tonalidade, a coloração diferente. Olha que linda. Até parece que foi pintada à mão. Uma planta muito decorativa. E essa é uma planta ótima para dentro de casa. As aglaonemas são plantas de sombra ou meia sombra. Vão muito bem dentro de casa, se desenvolvem bem. E são plantas que rendem bastante. E aqui eu tenho a alocásia. Eu tenho a alocásia cuculata, que tem a folha no formato de coração. Tem as folhas assim bem verdes. Também é uma planta muito decorativa. E sem contar que é uma planta que rende bastante, uma planta de fácil cultivo. E aqui eu tenho essa outra alocásia. Essa aqui eu já achei ela mais lenta. Essa aí eu ganhei de uma amiga há um tempo atrás. Já tem bastante tempo. Gente, eu acho o desenvolvimento dela bem lento. E olha a coloração. Coloração muito bonita. Uma planta muito decorativa. Separei mais duas plantas da mesma espécie. Plantas lindas. Plantas com a folhagem diferente. Eu tenho esse antúrio maravilhoso. Esse é o antúrio do Amazonas. Gente, olha o tamanho dessa folha. Essa planta aqui ainda é uma planta bem jovem. Olha o tamanho das folhas. Essa fica com as folhas enormes. As folhas bem gigantes, bem grandonas. E aqui a outra planta. Eu tenho esse antúrio. Aqui eu tenho um antúrio vermelho. Que tem a folha diferente, a folha no formato de coração. Esse aqui ele tem a folha mais rústica, olha, bem durinha, e um verde bem escuro. Essa não, essa já tem uma folha mais maleável. Como eu falei, são plantas da mesma espécie, porém com a coloração, a textura e o formato de folha bem diferente. São plantas assim bem decorativas. Plantas de fácil cultivo. Todas essas que eu estou mostrando são plantas de muito fácil cultivo. E os antúrios, eles estão sempre assim, olha, sempre bem floridos. Sempre estão com bastante floração. Gente, aqui mais uma planta que eu separei para mostrar para vocês. Eu tenho o cingônio. Aqui eu tenho o cingônio veludo. Essa planta eu adquiri recente. Olha que maravilhosa. Muito bonita. Essa tem uma textura aveludada, uma planta muito decorativa e de fácil cultivo. E aqui eu tenho esse outro cingônio maravilhoso, que tem a coloração bem diferente, a textura também é diferente. Esse aqui tem a folha mais fininha, mais maleável, e o verso da folha é verde. Gente, olha que interessante, isso me chama bastante atenção, porque por cima da folha é rosa, e o verso da folha é bem verdinho. Essa também é uma planta que rende bastante. E essa é mais uma planta bem decorativa e de fácil cultivo. E uma outra planta que eu separei para mostrar para vocês, mais duas plantas da mesma espécie, porém com a coloração diferente. O formato da folha também bem diferente. São essas begônias. Aqui eu tenho essas duas begônias maravilhosas. Eu tenho essa begônia asa de anjo. Eu acho que é esse nome, asa de anjo. Muito bonita. Tem as folhas assim pintadinhas, uma planta bem decorativa. Aqui eu tenho essa outra da folhinha verde. Olha que linda. São plantas de crescimento rápido, plantas que aumentam bastante.
Eu adquiri algumas mudas, plantei as duas no mesmo vaso. E hoje elas estão assim, o vaso bem cheio. O vaso está bem cheio e elas estão bem crescidas. Olha o tamanho. Estão assim enormes. E aqui uma outra planta que eu quero mostrar para vocês. Também é uma planta que tem uma variedade de formato de folhas, coloração. São os filodendros. Então eu separei aqui esses 2 filodendros para mostrar para vocês. Aqui eu tenho o pacová, essa planta maravilhosa, uma planta de crescimento rápido, pelo menos aqui comigo, uma planta que cresceu bastante, se desenvolveu bem aqui no meu quintal. É esse pacová, olha que maravilhoso. Essa também é uma planta que eu achei assim de muito fácil cultivo. E a outra planta e o outro filodendro que eu separei para mostrar para vocês é o filodendro amarelo, que eu sou apaixonada nessa planta. Olha o quanto ele está maravilhoso. Sou apaixonada na coloração, tanto das folhas como do caule. Uma planta que se propaga também muito fácil, rende bastante. E também é uma planta de crescimento rápido. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Mostrei para vocês algumas plantas da mesma espécie, com coloração, textura e tonalidade bem diferentes. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.